Olá, meus amigos das redes sociais, vocês que já me acompanham aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e agora pelo Instagram. E você que não me acompanha, que vai passar a acompanhar agora, já vou pedir você, inscreva no meu canal Carlos Ribeiro Santos. Aciona lá o sininho para vocês estarem recebendo as notificações, dá o seu joinha, faça os comentários. O acréscimo dos comentários é muito bom, enriquece muito as informações que a gente dá aqui no canal, tá bom? E você também dá o seu like, aquele famoso joinha. Aquele joinha, você sabe que aquele joinha é muito bom, que para o YouTube aquele joinha significa que você gostou daquela informação, que você gostou daquele comentário, e com certeza esse canal vai crescer, ok? Beleza. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto que está na moda. Aqui, ó. É esse assunto aqui. Coach. É isso mesmo, coach. Vamos falar um pouco hoje sobre coach. Então, aí a pergunta é, o que nós vamos falar? Bom, nós vamos falar o seguinte, já que o coach está na moda e muitas pessoas estão aderindo aí a essa moda, você pode perceber aí o quanto o coach está alavancado. Então, muitas pessoas aderiram ao coach e muitas outras querem aderir ao coach. Muitas outras pessoas querem ser coach. Então, a gente vai, um vídeo curto, falar um pouquinho sobre o coaching, tá? Então, é o seguinte, você que entrou no mercado do coach, ou você que ainda pretende entrar no mercado do coach, eu quero, nesse vídeo, aconselhar você que entre, mas seja excelente. Não seja mais um coach para você colocar aí nas redes sociais que você é coach, ou que você poste alguma coisa e coloque que você é coach. Não, se você quer ser um coach, seja um coach excelente, porque coach existem milhões aí no mundo afora, existem milhões. Então, se você quer ser coach, eu aconselho você que seja um coach excelente. Mas quando eu digo coach, não é simplesmente você conhecer as ferramentas do coach, não. Quando eu digo, se você querer ser coach, eu estou querendo dizer para você o seguinte, se você quer exercer, se você quer colocar em prática as informações, se você quer utilizar todas as ferramentas disponíveis do coach, certo? Então, algumas perguntas que são muito básicas, e uma das primeiras, que geralmente, esses dias eu estava conversando com alguém, falando sobre coach, alguém perguntou o que é coach, né? Muitas pessoas não sabem ainda o que é coach, mas quem está no mercado sabe perfeitamente. E o que eu acho interessante, a gente precisa ser muito inteligente, o que eu acho interessante foi a origem do coach, na verdade. Nós sabemos que um tempo muito remoto, muito tempo atrás, como não existia meios de transportes como existem hoje, né? Hoje você está aqui nos Estados Unidos, vamos supor, você está em Nova York, você pega um voo dali a 9 horas, 10 horas, dependendo se não tiver escala, se for direto, você está lá em São Paulo. A agilidade, a velocidade é tremenda. Você pega um trem aí, você vai de uma cidade para outra, uma velocidade enorme. Alguém sai do Brasil de manhã e, se brincar, ele está jantando à noite aqui nos Estados Unidos. Então, essa facilidade de se locomover, essa facilidade de estar em determinado lugar rápido, logo, ligeiro. Então, naquela época não tinha esses meios de transporte tão rápido. Então alguém teve a brilhante ideia
de construir uma carroça, ou seja, vamos usar o termo charrete, né? Fica mais bonito. Carroça, de repente, você vai pensar aquela coisa muito, muito arcaica. Então alguém teve a brilhante ideia de construir uma charrete, ou de construir charretes. Essas charretes elas tinham as molas de aço, de maneira que as charretes eram muito confortáveis. E essas charretes aí, elas tinham praticamente dois objetivos, né? O primeiro objetivo é que com essa charrete, com essas molas de aço, você poderia ir de uma cidade para outra, de um estado para outro. E além disso, as famílias que adquiriam essas charretes eram famílias com poder aquisitivo muito grande. Então, o que eles faziam? Eles contratavam ali um mentor, não era chamado de mentor na época, quase que na época o filósofo, né, que o filósofo de hoje era diferente, o pedagogo, melhor dizendo, naquela época era diferente do pedagogo de hoje. Então, durante a viagem, como as viagens eram longas, então tinha um mentor, tinha alguém que ia ali instruindo, que ia ali ensinando os filhos daquelas pessoas que estavam viajando de uma cidade para outra, de um estado para outro. Ou seja, uma informação não ficou apenas naquela cidade, naquele estado. A informação, por meio de um meio de transporte, foi para outro lugar. Aí foi evoluindo, aí chegou dos camaradas que treinavam os times nas universidades, e os alunos então começou a chamar eles de técnico ou de treinadores, e assim sucessivamente chegou o coach. Então, o que eu quero dizer é que é um negócio extraordinário, ou seja, o coach é uma ferramenta de expansão, assim como a charrete, que era boa devido às suas molas de aço, facilitava as pessoas a tanto levar informação para outros lugares, como também buscar informação em outros lugares. Então, o coach é extraordinário por causa disso, essa capacidade de levar informações, capacidade de buscar também informações. Então, o coach é isso. Então, se você pretende ser coach, você tem que ser um coach excelente e não apenas mais um coach. Certamente você já está familiarizado com o coach sistêmico. Eu, por exemplo, prefiro o coach sistêmico. Por que o coach sistêmico? Porque o coach sistêmico, ele consegue ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, um coach comum, por exemplo, ele é convidado para resolver o problema de uma empresa, e o coach comum, ele pode até resolver, mas pode levar um certo tempo, porque ele não tem aquele olhar clínico de um coach sistêmico, que consegue ver por trás das paredes, consegue ver por trás dos horizontes, consegue ver. O coach sistêmico, ele não perde o seu tempo para ficar pegando lambari na margem do rio, Não, o coach sistêmico, ele vai nas profundezas, ou seja, onde está a raiz dos problemas, sejam eles em qualquer área que você escolher do coach, né? Existem aí muitas pessoas, suponhamos, alguém escolheu o coach financeiro, alguém escolheu o coach familiar, alguém escolheu o coach aí na área de relacionamentos, e existem vários tipos de coaches. Então, o coach normal é aquele que só vê as coisas superficiais, mas o coach sistêmico é aquele que consegue ver além, ou seja, ele consegue ver aquilo que as pessoas não conseguem ver. E quando ele vai buscar nas profundezas, porque ali está a raiz do problema. Então, isso é interessante. Então, se você deseja ser um coach, seja um coach excelente. Seja um coach que consiga ver além dos outros. Porque se você não conseguir ver além dos outros, você vai ser um coach empacado. Você vai ser um coach enclausurado no mundinho de ter um certificado de coach. Então, quer ser coach, quer exercer o coach,
mas exerça com excelência. Ou seja, faça aquilo que as pessoas ainda não conseguiram fazer. Por exemplo, desculpa, perdão. Você pergunta para mim, se eu teria, para você que quer entrar no mundo do coach, se você pergunta se eu teria algumas instituições para indicar. Eu não vou indicar primeiro porque eu não estou ganhando nada para isso, né? Se aparecer os camaradas aí, tem uns caras no Brasil bom aí, se aparecer uns camaradas aí que quiser que eu divulgue, eu divulgo. Como você faz isso? Todas as vezes que eu fazer uma postagem, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, então lá embaixo eu coloco ali a sigla do sujeito, o logotipo da pessoa, ou seja, então aquilo lá é uma forma de divulgar, então não estou ganhando nada. Agora, o certo é que aqui nos Estados Unidos existem muitas instituições excelentes que trabalham com coach e as pessoas saem boas ali, very good, saem muito boas dali. Por quê? Porque se você for um coach raso, se você for um coach superficial, o mercado de coach está muito competitivo, aí vem os camaradas e engolem você, porque tem uns caras bons aí, bom mesmo, eu digo para você, tem uns camaradas bons aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vou citar alguns para vocês aqui que são bons mesmo. Dentre eles, o próprio John Maxwell, que é considerado uma das maiores lideranças aqui nos Estados Unidos, é muito bom. Um outro camarada bom que vocês conhecem lembrar o nome dele, é o Anthony Robbins. O camarada arrebenta, muito bom. Sem contar algumas outras instituições. Então, por exemplo, eu fui muito assediado aqui para eu fazer um curso de coaching com empresas, com instituições brasileiras. Então, veja, não tem por que você estar morando nos Estados Unidos e você fazer um curso de coaching com instituições brasileiras. Não tem por quê, né? Até porque o coach americano é um coach muito profundo. Então, meu amigo, se você está disposto a ser um coach, seja um coach profundo. Faça o que as pessoas ainda não fizeram. E eu até te dou um conselho, que o bom mesmo, a especialização é excelente, você precisa se especializar naquilo que faz. Mas devemos tomar muito cuidado, porque o mundo do coach cresceu muito, tem muita gente no mercado, e aí, se você especializou em apenas uma área do coach, aquela área fracassou, você está sem trabalho, você está sem serviço. Então, o bom mesmo hoje é ser um coach clínico geral, né? Mas para isso você precisa ter tempo e dinheiro, porque um curso de coach bom hoje, vamos supor, no Brasil, R$8.000, né? Seria aqui nos Estados Unidos, $2.500 a $3.000, um curso bom de coach, né? Para você ter aí não apenas as informações do coach, mas também você ter aí algo de peso para o seu currículo. Então, o importante é que, além de especializar em uma área do coach, você também aí seja também um coach clínico geral, para que, se houver necessidade de migrar de uma área para outra, você tenha essa opção. Inclusive aqui, existem alguns camaradas que eu gosto muito, exatamente por causa dessa facilidade de migrar. Vou sair um pouquinho aqui do foco. Tem um camarada, por exemplo, que eu gosto, e tanto sair como não, porque quando você fala em coach sistêmico, eu estou falando de quê? Eu estou falando de psicanálise, eu estou falando de filosofia, eu estou falando de psicologia, eu estou falando de psiquiatria, eu estou falando de educação, eu estou falando de tudo isso, de PNL. Então esse é o coach diversificado,
né? Esse é o coach clínico geral, que conhece de tudo um pouco. Então, tem um camarada que eu gosto muito dele, é um psiquiatra, o Lacan, né, o Jacques Lacan. Eu gosto muito, depois do Freud, eu considero o melhor. Tem pessoas que dizem, não, depois do Freud, eu acho que é o Carl Gustav Jung. Bom, é muito bom, com certeza, mas eu gosto do Jacques Lacan por causa da facilidade que ele tem de sair do mundo dele, de sair do seu convívio de informações, do seu convívio de cultura e entrar em informações, entrar no mundo de outras pessoas, tanto para levar informações como para extrair informações, tanto para acrescentar aquelas informações, tanto para modificar aquelas informações, melhorar aquelas informações. Então eu gosto muito do Lacan por causa disso. Então, retomando aqui, o coach sistêmico é exatamente esse camarada que tem a capacidade, ele não fica isolado no mundinho dele, esse mundinho do coach que ele fez com fulano, esse mundinho do coach que ele fez com Beltrano, esse mundinho de um coach raso. Então, esse coach sistêmico é aquele camarada que tem a capacidade mental, eu estou falando de capacidade mental para entrar em outro mundo, em outras ideias, em outros sistemas, a fim de descobrir coisas novas, de poder acrescentar no seu currículo coisas novas, também inserir naquelas informações coisas novas. Por exemplo, muitas pessoas me criticaram por eu estudar numa universidade budista, mas como eu faço pós-doutorado em psicanálise e filosofia, a faculdade que me deu maior estrutura curricular foi uma universidade budista. Então, mas eu sei entrar ali dentro da universidade budista, buscar as informações que eu preciso, que vai ser útil para a minha vida profissional, para o meu aconselhamento pastoral, para palestra, não importa se de coach, se de PNL, ou psicanálise ou filosofia. Então eu vou lá buscar as ferramentas, porque os camaradas, nesse aspecto, eles têm ferramentas, eles têm informações muito profundas. Então você precisa saber fazer isso, e isso é papel de um coach sistêmico. Espero ter ajudado você, grande abraço, e mais para frente, se vocês gostaram, dá um joinha, um like aí, eu vou mandar bala fazendo mais vídeos sobre coach. Grande abraço, Deus abençoe.